Passa agora o debatedor Renato Cinco, que é sociólogo e atual vereador do município do Rio de Janeiro e militante da Marcha da Maconha. Valeu, DJ. Bom, galera, boa noite para todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma alegria muito grande estar vendo esse encontro se realizar. Pra vocês terem uma ideia, as primeiras reuniões que eu participei em que a gente falava da importância de ter encontro nacional antiproibicionista, que ainda está no nosso sonho, né? Ainda não realizamos. O encontro estadual antiproibicionista está fazendo exatamente 10 anos esse ano, né? Foi em 2004 que eu passei a priorizar a luta antiproibicionista na minha militância, né? E eu estava até brincando ainda há pouco com o João Menezes, né, que se não houve proibicionismo e antiproibicionismo antes do Colombo chegar na América, nós estamos realizando hoje o primeiro encontro antiproibicionista desse pedaço do mundo, né, que hoje é conhecido como Brasil, um dia já teve outros nomes, né? E eu acho muito importante porque a gente, na última década, avançou, né, desde 2002, quando a Marcha da Maconha que chegou, né, acho que a gente avançou muito no debate no nosso país, mas a gente precisava, né, precisa ter os espaços onde os ativistas se encontrem, onde os militantes se encontrem, não para criar nenhuma estrutura centralizada, hierarquizada, para tirar linhas de ação unitárias, né, e impor a todo mundo, mas para que a gente possa se encontrar e articular, né, os nossos coletivos, os nossos militantes, e sem falar também da importância da gente aprofundar os nossos estudos, né? É muito importante que qualquer movimento social que se preze, né, ele também precisa se dedicar à formação política dos seus militantes, às formulações teóricas a respeito do movimento. Então, acho que esse encontro de hoje, ele tem esse objetivo, né, que é tanto a articulação dos indivíduos e dos coletivos, né, em torno da questão antiproibicionista e também essa questão de aprofundar o debate. Eu queria fazer um registro aqui que eu acho importante, né, que eu fico muito feliz também de, na primeira mesa desse encontro, a gente ter a presença do Henrique Carneiro, né? O Henrique, ele é professor de História da USP, dedicado, né, a estudar, a formular sobre o tema da política de drogas de uma maneira crítica já há algumas décadas, né, com livros importantes publicados. Mas o Henrique também fez parte da primeira manifestação pela legalização da maconha que nós temos conhecimento aqui no Brasil. Foi em 1986, né, Henrique? Em frente ao Teatro Municipal de São Paulo. Inclusive foram todos presos, né? Todos os manifestantes, 60 manifestantes foram levados para a delegacia, né? Então eu fico imaginando, se eu fico feliz de ver esse encontro depois de 10 anos de militância, eu imagino, né, o sentimento do Henrique. Eu até comentei isso contigo lá no Congresso Internacional sobre Drogas em Brasília, né? Também foi um espaço muito feliz, né, de encontro dos acadêmicos e dos ativistas, né? Bom, eu não queria fazer um debate muito no sentido de discutir se é importante ou não, se devemos ou não legalizar as drogas, porque afinal de contas estamos no encontro antiproibicionista, né? Então, se alguém não tiver convencido ainda, eu sugiro dar uma olhada no YouTube, procurar umas certas literaturas para a gente poder, né, os que já estão convencidos, avançarem nas discussões e nos debates. E tem uma questão, galera, que eu acho muito importante a gente enfrentar, que diz respeito da relevância e da importância da nossa luta. Porque mesmo nos setores mais progressistas da sociedade, quantas vezes, né, a gente não vê narizes torcidos, né, e argumentos do tipo, tanta coisa importante para você se preocupar, e você está preocupado em legalizar a maconha, em legalizar as drogas, né? Nós temos que fazer a libertação das mulheres, dos negros, acabar com a fome, a revolução socialista, né? A lista, né, enorme, né, de outras bandeiras que seriam mais importantes e que, né, nós, na verdade, estaríamos perdendo o nosso tempo, tendo uma atitude pouco relevante, né? E aí eu queria me contrapor, e eu fico, a minha autoestima é bem resolvida em relação a essa questão,
né, que nós estamos fazendo um debate fundamental para a nossa sociedade. A guerra às drogas é o mais extraordinário instrumento de criminalização da pobreza e de determinados grupos raciais que já existiu na humanidade. Né? Nunca houve um mecanismo tão eficiente. Inclusive, hoje de manhã, eu fiquei muito feliz que eu estava na internet, aí eu recebi um texto do Chomsky, né? Um texto do Noam Chomsky, falando exatamente isso, né? Que a guerra às drogas é herança do racismo. Né? E aí ele fez na verdade era um texto reproduzido, uma conferência que ele fez agora no dia 6 de janeiro, nos Estados Unidos, uma teleconferência com estudantes de universidade, e ele fala claramente o seguinte, que os negros nos Estados Unidos tiveram 2 décadas, né, em que eles avançaram nos seus direitos, que foram os anos 50 e os anos 60. E que a guerra às drogas foi absolutamente fundamental para que a partir do final dos anos 60 e início dos anos 70, o racismo nos Estados Unidos fizesse a sua contraofensiva e conseguisse fazer retroceder, né, boa parte das conquistas das lutas dos negros americanos pelos direitos civis. Né. Hoje, os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo, não é, com uma população muito menor do que a população chinesa. Tem uma população carcerária maior, pelo menos do que os chineses dizem que prende. Né? A China tem esse problema também, que não dá para confiar muito nos números. E mais da metade da população carcerária hoje nos Estados Unidos está presa por crimes relacionados a drogas. Né? E o tempo inteiro, no Brasil, a gente vê exemplos concretos da guerra às drogas sendo utilizada para justificar ou tentar justificar as violações de direitos humanos. Eu acho que o caso mais notório dos últimos tempos foi o do pedreiro Amarildo. Né? O Amarildo, nós fizemos uma faixa levantando as passeatas. A guerra às drogas matou o Amarildo. Né? Por conta da história da UPP está lá, né? De toda aquela violência do Estado ali está sendo justificada pela guerra às drogas, mas se vocês notarem, qual foi a defesa que os policiais tentaram utilizar para justificar o crime que eles cometeram? Tentaram imputar o Amarildo no tráfico de drogas. Porque eles sabem que isso faz com que as pessoas aceitem as mortes, que se normalize as prisões, as mortes e as prisões das pessoas. Eu lembro quando eu fazia o curso de Sociologia Urbana, no IFIX, né, a gente discutindo a questão das manifestações no Rio de Janeiro nos anos 90, que era muito patente, né, que quando um traficante era morto, né, desciam do morro emissários do tráfico, né, e mandavam fechar o comércio. Né. Quando a população descia em massa, quebrando ônibus, tacando fogo, era porque um inocente tinha sido morto. Né. Isso demonstrava como que aquelas comunidades naturalizavam a morte dos traficantes. Né. Eu lembro de depoimentos de mães de pessoas assassinadas pela polícia, né, e que a família rachava. Né. Mesmo o garoto sendo inocente, não, mas se a polícia matou, às vezes o pai, né, muitas vezes fazia esse discurso, a polícia devia saber alguma coisa do moleque que a gente não sabe. Né. Depoimento de mães daquela rede de comunidades contra a violência, né, falando que você é tão aceitável, as pessoas se tornam matáveis, né, como fala o Orlando Zacconi, que as próprias famílias aceitam, né, o assassinato dessas pessoas. Então, eu acho que a gente precisa ter essa clareza. E aí tem um argumento, né, meio fatalista. Não, mas se desmontar, né, esse instrumento de criminalização da pobreza, a burguesia vai construir outros instrumentos, o Estado vai criar outros instrumentos de criminalização da pobreza, e vamos trocar 6 por meia dúzia. Eu tenho certeza que o Estado vai tentar criar outros instrumentos de criminalização. Existem outros instrumentos de criminalização que são utilizados, mas eu não acredito que seja possível, ou tenho plena convicção de que não será fácil conseguir esse mecanismo de criminalização da pobreza. Conseguir um substituto para esse mecanismo. Não vai ser fácil. Por várias razões, uma delas é que a guerra às drogas, além dela criar um discurso legitimador, que legitima a violência,
ela cria uma economia que atrai a juventude para essa economia, né? Você tem milhões e milhões, bilhões de dólares circulando pelo mundo, seduzindo, né, os garotos que não têm perspectiva na vida, que estão revoltados, etc., né, a aderirem ao tráfico de drogas, né? E aí muitas vezes passa a ter como seu principal inimigo outro garoto igual a ele, mas que mora em outra favela controlada, né, por outro grupo armado.